Santa Catarina, nascida Caterina Benincasa, em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, região da Toscana, Itália. Teve por mãe Lapa Piacente, e por pai Jacopo Benincasa, tintureiro que tocava seus negócios com a ajuda de seus filhos. Lapa tinha aproximadamente 40 anos quando deu à luz prematuramente as gêmeas Catarina e Giovanna, após ter tido outros 22 filhos, dos quais a metade já eram mortos à época. Giovanna foi entregue aos cuidados de uma ama de leite e morreu cedo, enquanto que Catarina, amamentada pela mãe, cresceu bastante saudável. Desde os 5 anos de idade, Catarina manifestou tanto pendor para a virtude e para as propensões cristãs, que passou a ser chamada de pequena santa. Dizia-se que Catarina havia nascido com a devoção a mais terna pela Mãe de Deus, e Jesus Cristo inspirou-lhe, desde a infância, um desejo tão ardente de se consagrar totalmente a Ele e de nunca contrair matrimônio, que ela lhe fez voto de virgindade, desde os 8 anos de idade. Catarina tinha predileção pela solidão e pela prece, a abstinência, o jejum e outras mortificações, que escondia de seus pais. Todo o seu empenho consistia, portanto, em agradar cada vez mais a seu divino esposo. Seus pais não aprovavam seu comportamento, pois, como era costume à época, queriam casá-la. Quando a família lhe apresentou um pretendente, encantado de sua virtude e suas belas qualidades, Catarina impulsivamente cortou seus cabelos e cobriu sua cabeça com um véu, para fazer saber a todo o mundo que ela não desejava ter outro esposo, somente Jesus Cristo. Em reação contrária, seus pais resolveram fazer-lhe se afastar de todos os pensamentos de devoção e, para atingir seu objetivo, sobrecarregaram-na com os trabalhos domésticos mais baixos e mais penosos. Queixando-se da humilhação que passara a Jesus, uma voz interior em seu coração lhe ensinou o segredo de encontrar o recolhimento, mesmo durante as tarefas domésticas. Desde então, não mais perdeu a Deus de vista. Sua perseverança desarmou seus pais. Seu pai, vendo a firmeza na igualdade da virtude, não mais duvidou de que fosse Deus o autor de seus desígnios. Sua mãe, encantada por sua paciência e doçura, resolveu não mais se opor à vontade de Deus, e ambos lhe deram liberdade para seguir os movimentos da graça. Catarina aproveitou a abertura a ela concedida por seus pais, para começar a se preparar para uma vida mais austera, pois em seu íntimo desejava ingressar na congregação das Irmãs da Penitência. Assim, passou a abster-se absolutamente de vinho e de carne, alimentando-se basicamente de ervas cruas com pão. Dormia sobre tábuas, sem palha ou colchão, apenas 1 hora por dia, sendo todo o remanescente do tempo empregado na oração. Fazia uso contínuo de um cilício, uma espécie de cinto de ferro com pontas, que trazia sobre a pele como forma de mortificação e penitência, que só deixou de usar, por obediência, poucas horas antes de sua morte. Seu diretor espiritual buscava moderar-lhe o ardor extremo, que a impelia a macerar seu corpo e reduzir o fervor de suas penitências. Catarina ficou muito doente, e falou à sua mãe que sua saúde dependia de sua entrada na Ordem Terceira de São Domingos, o que obrigou esta, mesmo contrariada, a solicitar e convencer as irmãs da Ordem a aceitarem sua filha, o que deu algum trabalho, pois a Ordem até então só aceitava viúvas. Em questão de dias, Catarina se recuperou completamente, saindo da cama para receber o hábito preto e branco da Ordem Terceira de São Domingos, das mãos de um frade terceiro. No mantelato, ela aprendeu a ler, e ali passou a viver solitariamente em silêncio total por um período de 3 anos, durante o qual não falava senão ao seu confessor, e não saía de sua cela, senão para ir à igreja. Sua alma pura foi atacada no espírito por demônios, e seu coração por tentações as mais vergonhosas e humilhantes possíveis. Tanto mais se alarmou com isto, que sua pureza ficou ainda mais delicada e perfeita. Através destas tribulações, Deus quis provar sua virtude, fazer-lhe sentir a força e a necessidade da graça, e prepará-la para os favores do céu. Uma aparição da Santíssima Virgem e de Jesus veio anunciar-lhe sua vitória. Desde então, foram contínuos e frequentes as revelações e os êxtases, numa íntima comunicação com Deus. Eram comuns suas conversas com os santos, mas nada mais admirável do que sua familiaridade com a Santíssima Virgem, a quem chamava sua mãe, e com Jesus Cristo, seu celestial esposo. A comunhão cotidiana a sustentava.
Catarina revelou um dia a seu confessor que, enquanto estava em Pisa, em 1375, por um favor singular, o Senhor lhe havia imprimido os estigmas de suas chagas, cuja dor sentia continuamente, mas que lhe fora concedido que nada aparecesse aos olhos do público. A todas estas graças extraordinárias, Deus acrescentara a ela o dom da inteligência e da sabedoria, que a fez ser considerada como o oráculo do seu século. Diversas obras em seu nome, e singularmente muitas cartas que escreveu ao Papa, aos cardeais e aos príncipes, se constituem excelentes provas da sublimidade de sua dignidade, de sua delicadeza e discernimento. Pelo bem da Igreja, Catarina se viu obrigada a sair do seu retiro, dando com isso provas de que a santidade não é ociosa, e que os santos sabem deixar a tranquilidade e a solidão, quando Deus deseja servir-se deles. A Itália, no fim da Idade Média, marcada pela decadência da civilização cristã, era constituída por um aglomerado de pequenos reinos e repúblicas, que muitas vezes viviam em guerra entre si, ou, em uma mesma cidade, guerra entre facções contrárias. Catarina foi por diversas vezes chamada a ser o árbitro entre contendores, tal qual um anjo pacificador. Assim, ao longo do tempo ela viajou de Siena para Florença, Lucca, Pisa e Roma, como pacificadora, quando Florença se revoltou contra a Santa Sé, e com ela, mais de 60 cidades dos estados pontifícios, o Papa Gregório XI lançou um interdito sobre essas localidades. Revoltas se seguiram. Em decorrência do levante contra a Igreja Romana, os florentinos receberam a excomunhão pelo Papa. Dada a gravidade da situação, acreditava-se, na época, que ninguém seria mais apropriada a negociar uma reconciliação que Catarina. Na tentativa de restabelecer a paz, enviaram-na em missão para encontrar o Papa, que então residia em Avignon, na França. Catarina foi recebida pelo Santo Padre e pelos cardeais, com todo o respeito que merecia sua virtude. Não teve dificuldade alguma em abrandar o espírito do Papa, que teve tanta deferência para com ela, que quis que ela fosse o árbitro da paz que devia ser concedida aos florentinos. Mais à frente, entretanto, ela teria um outro problema ainda mais importante, o retorno dos papos para Roma, de onde encontravam-se ausentes havia 70 anos. Esta situação passou a vigorar em 1309, quando o Papa Clemente V foi forçado pelo rei francês Filipe o Belo a residir em Avignon. Então, o Papa deixou de residir em Roma. Em 1377, o Papa Gregório XI decidiu, por intervenção de Santa Catarina de Siena, deixar Avignon e restabelecer a Santa Sé em Roma, onde morreu em 27 de março de 1378. Após a morte do Papa Gregório XI, ocorrida 2 anos depois, seguiu-se um fatídico cisma. Urbano VI, seu sucessor, não honrou menos a Santa Catarina do que seu predecessor. Ela, convencida de que era este último, o legítimo pastor da Igreja, trabalhou com todas as forças para que todos o reconhecessem como tal, deixando bem claro nesta importante conjectura, quanto poder tinha sobre os corações, não só a fama de sua grande virtude, mas a de sua integridade extraordinária, de sua eloquência, de seu espírito varonil, de sua compreensão e assombrosa capacidade. O Papa estava resolvido a enviá-la como emissária e legado seu, à rainha de Nápoles e da Sicília. Por sua fé, caridade, zelo e valor, Catarina prestava-se a desempenhar essa comissão para a maior glória de Deus, quando foi acometida por grave enfermidade. Sua morte foi em tudo conforme sua santa vida. Suspiros, êxtases, arroubamentos, incêndios do divino amor foram toda a sua agonia. Gasta pelo rigor de suas incompreensíveis penitências, consumida de trabalhos, cumulada de graças e merecimentos, morreu em Roma no dia 29 de abril de 1380, aos 33 anos de idade, deixando não só as suas irmãs de congregação, mas a todos os católicos, admiráveis exemplos de todas as virtudes, mas muito principalmente, do poder da divina graça. Seu corpo foi exposto à visitação pública, por alguns dias, e depois foi enterrado solenemente na igreja de Santa Maria sopra Minerva, em Roma. No ano de 1461, foi canonizada pelo Papa Pio II, com toda a solenidade e pompa, que expressava a singular veneração e confiança que sempre tem colocado os povos e nações nesta insígne santa.
Algumas relíquias de Santa Catarina podem ser vistas em Siena, Roma e Veneza. Seu crânio encontra-se na Basílica de São Domingos, em Siena. Uma de suas mãos, na Igreja dos Santos Domingos e Sisto, em Roma. E um de seus pés, em Veneza, na Basílica de São João e São Paulo. No dia 2 de março de 1894, Santa Catarina de Siena apareceu na cidade de Arpino, região do Lácio, Itália, a uma moça moribunda, convidando-a a rezar. Rezou com ela a novena à Virgem do Rosário de Pompeia. Ao chegar ao trecho da oração de súplica, prometestes outrora a São Domingos que quem quisesse graças, as obteria com o vosso rosário. E eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. A santa disse-lhe: repete 2 vezes estas palavras. Ao terminar, a moribunda estava completamente curada.